Fala galera, ligada no YouTube do Pet Elétrica. Eu sou o Eduardo, integrante do grupo. E hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre substituições trigonométricas. Isso aqui é um termo que é uma técnica de integração, basicamente, que a gente usa, não só de integração, mas de manipulação matemática, que a gente usa dentro de cálculo 2, desculpa, aqui na UFJF. Em algumas outras universidades, dependendo do programa, pode ser antes ou depois, que vocês vão ver isso. Mas ela é muito útil para quando você tem o caso de uma raiz quadrada com uma soma dentro dela. E aqui eu vou falar dos 3 casos, basicamente, que acontecem dela e como você pode saber qual usar mais facilmente e como utilizar de uma maneira um pouco mais intuitiva do que somente decorando, que eu acho que não é uma maneira muito produtiva de se fazer. Primeiro caso que a gente vai ter, eu vou falar aqui dos 3 casos, vou entrar em detalhe em cada um deles. E depois eu vou mostrar um exemplo básico para a gente trabalhar como é feita uma resolução de um exercício de substituição trigonométrica. E como que você vai identificar que você vai usar uma. Aqui o primeiro caso que a gente vai ter vai ser o caso raiz quadrada de x quadrado menos a. Todos os casos aqui, eu vou mostrar pra vocês, tem essa cara. Eles têm uma raiz com uma soma de um x com um a ao quadrado, todos os dois dentro. E isso aqui vai ser fundamental vocês entenderem que é uma soma desse jeito, pra gente mostrar como que isso é fácil de você visualizar geometricamente, como que isso aqui vai se tornar um ângulo. E eu vou mostrar pra vocês. A gente vai ter aqui que o primeiro caso vai ser o x quadrado menos a ao quadrado igual a x. Raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado. E aqui disso daqui a gente vai tirar que o nosso x vai ser a secante de θ. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês como a gente chega nisso. Não é muito difícil da gente chegar nessa parte. O segundo caso vai ser do a ao quadrado menos o meu x ao quadrado. E aqui do meu x vai ser a, que lembrando que esse a é uma constante diferente de zero, porque se for zero ele não vai valer nenhum desses casos aqui. E esse caso, o caso 2, vai ser, o meu x vai ser a seno de θ. No meu caso 3, eu vou ter que vai ser uma soma, então vai ser x quadrado mais a ao quadrado, aqui tanto faz a ordem, por ser uma soma. E isso daqui vai ser igual a um x, o meu x vai ser igual a um a tangente de θ. Mostrando agora aqui uma coisa que vai ser fundamental para vocês entenderem como que funciona essa substituição trigonométrica e da onde que saem esses valores, é entender como olhando para um triângulo retângulo. É bem fácil de visualizar isso, né? Um triângulo retângulo eu tenho 2 catetos, né? Um cateto 1, um cateto 2 e uma hipotenusa, H aqui nesse caso. Aqui eu desenhei o ângulo θ, que a gente vai estar usando posteriormente. E aqui as duas relações fundamentais que a gente tem que tirar disso daqui para a gente conseguir visualizar as coisas são essas duas, né? Pelo teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Eu vou ter que a minha hipotenusa, ela é a raiz quadrada do quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto. E também, né? Eu vou ter as duas relações. E eu vou ter que o meu cateto 1 é igual a minha hipotenusa ao quadrado menos um cateto 2 ao quadrado. Aqui vocês podem ver que eu tenho uma raiz com uma soma, muito parecido com o meu caso 3. E nesse caso aqui eu tenho uma subtração, que é basicamente o meu caso 1 e o meu caso 2. Então, dessas duas relações, a gente tira tudo que a gente viu aqui em cima. Eu vou mostrar com detalhes cada um dos casos, para ficar mais fácil de vocês verem e conseguirem anotar também, se quiserem anotar, né? O primeiro caso, ele vai ser o x quadrado, é o mesmo que está ali em cima, x quadrado menos a ao quadrado. E eu vou fazer a seguinte substituição, né? Eu tenho que, por ser uma subtração, aqui vocês podem ver que a subtração ela é minha hipotenusa menos um outro cateto, né? Então aqui nesse caso eu vou ter que o meu x vai ser uma hipotenusa e o meu a vai ser um dos catetos. Aqui nesse caso, de qualquer forma tanto faz qual cateto você escolhe. Eu gosto de escolher essa configuração porque os cálculos para mim ficam um pouco mais fáceis quando você se resolve, mas os dois jeitos vão dar certo. Nesse caso aqui eu boto o x como hipotenusa e o meu cateto adjacente ao ângulo como o meu a, que é a minha constante, e o meu outro cateto vai ser a própria raiz. Esse aqui não é tão útil no momento, mas depois vocês vão ver como isso aqui vai ser fundamental para a gente resolver. Aqui, agora, resolvendo
botando o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, eu tenho que o cosseno de θ vai ser A, que é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, que é x. Isolando x, eu vou ter que o meu x é igual a secante de θ. O mesmo valor que eu tinha proposto aqui em cima, pra gente resolver. Vocês vão ver que todos os três valores vão bater exatamente com o que eu propus. E aqui... fiz besteira aqui. Tá. E disso daqui a gente vai tirar, substituindo esse x na minha raiz novamente, eu vou ter que... vai ser um a ao quadrado, secante ao quadrado, menos um a ao quadrado. O a ao quadrado eu posso colocar ele para fora da minha raiz. E aí vai ficar um a que multiplica a raiz quadrada de secante ao quadrado de θ menos 1. E isso daqui é uma relação da trigonometria que é igual a minha tangente ao quadrado de θ. Por isso que isso daqui vai virar esse a tangente de θ. Isso daqui que vai ser importante pra gente, porque é isso daqui que vai fazer com que eu saia da minha raiz e transforme totalmente numa equação onde eu vou depender somente de um ângulo, que não vai ter uma raiz e nenhuma função composta aí no meio. Vai ser bem fácil de a gente resolver as integrais, vocês vão ver. O segundo caso agora é o caso onde eu tenho a minha constante antes sendo somada. Então eu vou ter a menos um x. Então nesse caso aqui o meu a vai ser a minha hipotenusa e o meu x vai ser meu cateto oposto nesse caso. Aqui, literalmente, tanto faz qual que você coloca, qual cateto que você vai colocar. Porque os dois vão dar seno e cosseno e não vai mudar nada. Fazendo aqui novamente a mesma coisa, né? O cateto oposto é o x, o adjacente é o a, então eu vou ter que o meu seno. Aqui, a parte que eu falei que literalmente tanto faz, você vai ter resultados diferentes, mas as contas ficarão iguais. Nesse caso aqui, eu vou ter que o meu x, fazendo a relação trigonométrica dele, eu vou ter que o meu x ele vale a vezes o seno de θ. E aí, voltando com esse a seno de θ aqui, eu de novo boto o a em evidência, vou ter que vai ser 1 menos o seno de θ, e isso daqui é a minha relação fundamental da trigonometria, né? Isso daqui é igual a cosseno ao quadrado, tirando a raiz, eu vou ter que vai ser a cosseno de θ. O meu segundo caso, isso daqui que vai importar mais pra frente. O terceiro e último caso, mas também não menos importante, né? Todos os três vão cair de maneira igual e tem a mesma relevância. É esse daqui, onde eu tenho a soma. Aqui a gente vai ser bem tranquilo, porque como eu tenho uma raiz de uma soma, eu sei que isso aqui vai ser minha hipotenusa. Então eu coloco isso na minha hipotenusa e aqui eu coloco o x e o a como catetos. Nesse caso eu optei por fazer a tangente, né? Tendo x como o meu cateto oposto. E aí eu vou ter que o x vai ser igual a vezes a minha tangente de θ. E aí agora voltando com isso daqui aqui, eu tenho que o a novamente em evidência, vai ser tangente de θ ao quadrado, mais 1 dentro da raiz. E isso daqui vai ser igual a minha secante ao quadrado de θ. Também por uma relação fundamental da tangente, né, da trigonometria. Então eu vou ter que o meu resultado final dessa raiz fazendo substituição vai ser o meu a secante de θ. Para finalizar agora, eu vou fazer um exemplo bem simples da gente visualizar essas coisas. Esse exemplo que está na tela. Resolver a integral de raiz quadrada de x ao quadrado menos 25 sobre x dx. Eu sempre divido quando eu vou fazer uma substituição trigonométrica em 3 passos, né? Não só uma substituição trigonométrica, mas qualquer integral, né? Você vai dividir ela em 3 passos, basicamente. Primeiro, qual técnica de integração que você vai utilizar. Nesse caso aqui, como a gente sabe que é uma substituição trigonométrica, a gente vai escolher qual caso que a gente vai usar, tá escrito aqui já de uma vez. Segundo caso, depois que você escolheu a técnica de integração, você resolver essa integral. E o terceiro passo, ele não vai acontecer para todas as formas de se integrar, mas vamos supor que você fez uma substituição.
toda substituição você tem que voltar para sua coordenada original. Então, nesse caso aqui, a gente vai sair do θ, vai sair do x, vai pro θ, e depois a gente tem que voltar pro x novamente. É só isso que a gente tem que fazer e pensar sempre nisso. Se o problema foi te dado em x, você tem que responder com a sua variável também sendo x. Se você responder com outra, você pode estar com o mesmo resultado. Só que ele está errado por você não estar respondendo a mesma variável. Só ficar atento com isso. Então, aqui nesse caso, olhando os três casos aqui em cima, a gente tem ali é x² menos 25. Então, eu tenho que o meu x vai estar aqui, menos uma constante. Nesse caso aqui, a gente deu sorte que foi uma constante que ela é quadrada perfeita, né? Então, aqui eu vou ter que vai ser x² menos 25, então aqui vai ser 5². Aqui a gente consegue ver isso facilmente, né? Então aqui a gente tem um caso 1, logo, olhando o caso 1 aqui em cima, a gente vai ter que o meu x, ele é a minha secante de θ. Então aqui a gente veio e fez o x igual a secante de θ, no caso, né? O meu a é o 5, minha secante de θ, tá aqui, x é igual a 5 secante de θ. Como a gente está fazendo uma substituição trigonométrica, como qualquer outra substituição, você tem que fazer o seu dx também, porque você está mudando a variável, você tem que ter essa condição para você mudar. Então, a gente derivando o x, quando a gente deriva o 5, ele fica constante, então ele vai se manter, né? E aqui, minha secante de θ, quando ela é derivada, ela vira secante tangente, que é exatamente o que está aqui. E aí eu vou ter que meu dx vale isso. Segundo passo, como eu já tinha dito, vai ser resolver a minha integral. Então eu peguei essa integral que eu tinha aqui em cima e substituí os valores de x e dx nela. Aqui, como vocês podem ver, x era 5 secante, então 5 secante ao quadrado menos o 5 ao quadrado dentro da raiz, sobre x, que é 5 secante, vezes o meu dx, que é 5 secante de θ, de tangente de θ, dθ. Aqui o meu secante de θ ele pode ser cortado, porque eu tenho duas parcelas iguais multiplicando e dividindo, né? E eu vou ter aqui a minha substituição igual a gente teve aqui em cima, né? Como quando eu volto com esse valor para minha raiz, eu vou ter que isso daqui vai ser a vezes a minha tangente. Aqui vocês podem ver a mesma coisa, né? Eu vou ter que esse valor aqui dentro da minha raiz, eu vou botar o 5 ao quadrado em evidência e vou botar ele para fora da raiz, então vai ficar o 5. E a secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado. Dentro da raiz vira tangente, então isso aqui vai virar tangente de θ. Então isso tudo vai virar um 5 tangente de θ vezes tangente de θ dθ. Quando eu faço as manipulações aqui dentro, eu vou chegar aqui 5 vezes a tangente ao quadrado de θ dθ. Para ficar mais fácil de eu resolver, né, tangente de θ eu não tenho uma integral definida propriamente, né, eu até tenho, mas ela não está na minha tabela principal de integrais. Eu faço a minha manipulação de tangente de θ ao quadrado, tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ menos 1. Então eu faço essa manipulação aqui para fora e vou resolver as duas integrais separadamente. Eu sei que a minha integral de secante ao quadrado é tangente. Então 5 vezes a tangente. Aqui tá faltando um 5, tá, pessoal? Desculpa, eu esqueci de um 5 aqui. Então aqui vai ter um 5. E menos θ, quando eu integrar 1, né? Vai ser menos θ, vezes o 5 também, que eu tinha esquecido do 5. Perdão, foi erro meu. Vai estar também sendo esquecido aqui embaixo. Não, eu até coloquei ele aqui. Tá. Agora, como que eu faço para voltar dessa minha parte que está aqui em cima, né, para minha variável x, que é como foi dado o problema para mim? Eu vou agora fazer o meu triângulo novamente. Por isso que é importante você não decorar somente como funcionam as coisas, porque acaba que o triângulo, quando você faz ele te ajuda a resolver. Aqui eu não usei ele para fazer substituição, porque eu já tinha feito ele em cima. Mas sempre que for fazer, desenhe o triângulo, escrevam as coisas, que facilita muito suas contas. O terceiro passo é você retornar a variável x, né? Como eu já tinha dito. Então aqui, o que eu tenho que tirar daqui? Eu tenho que tirar o meu ângulo θ de alguma forma.
E eu tenho que saber quanto que vale a minha tangente de θ, porque eu não faço ideia de quanto que ela vale. Né? Tangente de θ é fácil. Eu tenho o meu ângulo, a tangente é o cateto oposto sobre o meu adjacente. Então, a minha tangente de θ eu consigo tirar rapidamente dessa forma. Minha tangente de θ, então, vai ser raiz quadrada de x² menos 25 sobre 5. A parte mais difícil é o meu ângulo θ. Como que eu vou tirar ele daqui? Eu posso fazer de algumas formas. Aqui podia ser arco. Eu vou ter que arrumar um arco para eu fazer, né? Eu prefiro trabalhar com um arco onde eu só vou ter um x e não uma raiz dentro. Mas se você quiser ter um trabalho a mais, deixar um pouco mais extenso a resposta, pode ser que seja possível você fazer isso. É possível, né? Mas seja mais interessante você fazer. Eu recomendo sempre usar o x e a sua constante para fazer essa parte, porque é mais fácil. Eu vou ter que, o meu cosseno nesse caso, é o cateto adjacente, 5, sobre a hipotenusa, x. Aqui, se eu quisesse que o x ficasse em cima, era só fazer 1 sobre cosseno, que é a mesma coisa minha secante. E aí eu vou fazer o meu arco, o meu θ, nesse caso, é um arco cujo cosseno é 5 sobre x. Daqui, eu tiro que a minha integral, voltando esses dois valores que eu obtive, para a minha integral, né? Eu vou ter que a minha integral de raiz quadrada de x² menos 25 sobre x dx é igual a raiz quadrada de x² menos 5 ao quadrado sobre 5 vezes 5, então por isso que aqui não está sendo dividido por 5. Quando vocês olham aqui, essa parte não está sendo dividido por 5, porque tem um 5 multiplicando, então ele pode ser cortado. Menos 5 vezes o meu θ, que está aqui, que é o arco cosseno de 5 sobre x, mais a minha constante de integração, que, por favor, não esqueçam ela, que ela é importante. Por hoje é só da aula de integrações, substituição trigonométrica. Aqui eu fiz um exemplo bem básico para a aula não se estender muito, já estamos com 17, 16 minutos aí de aula, e vai ficar meio longo se eu passar disso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no comentário, ou mandar no nosso e-mail também, ou nas nossas redes sociais. Também não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, o Instagram está na descrição, o nosso Facebook, LinkedIn, tá tudo na descrição. A gente tem alguns projetos também sempre em ativa, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se vocês gostaram do vídeo, que ajuda a gente a saber se tá bom ou não, e comentar o que vocês acharam dessa videoaula, se vocês gostaram, se te ajudou, se não te ajudou, e quais assuntos vocês querem ver nas próximas videoaulas nossas que a gente trabalha aqui para facilitar vocês na sua faculdade e no desenvolvimento de algumas atividades que vocês estiverem resolvendo. Por hoje é só, uma boa noite a todos, um bom dia, não sei que horas vocês estão vendo, e até a próxima.